Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou o aumento de focos de incêndio em julho na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números do INPE mostram que as queimadas têm aumentado em diversos biomas brasileiros, como Pantanal, Cerrado e Amazônia. Então, para vocês terem uma ideia, no Pantanal, quase 1.700 queimadas foram registradas em julho. Na Amazônia, quase 7.000 queimadas foram registradas em julho. E no Cerrado, quase 6.000 queimadas foram registradas em julho. E a Polícia Federal fez hoje uma operação para combater o tráfico internacional de animais silvestres, exóticos e em extinção. E a operação desta vez foi no Rio de Janeiro, A gente tem acompanhado a situação em Brasília com a investigação que envolve aquele estudante que foi picado pela cobra naja e agora também uma operação no Rio. A Polícia Federal faz agora uma operação contra desmatamento ilegal no estado do Pará. Foram identificados grupos que atuavam em todas as etapas da cadeia produtiva do material: extração, serragem, falsificação de documentos, fiscalização, transporte e compra da madeira ilegal. Pandemias são previsíveis, pandemias são preveníveis. O difícil é ter a mobilização popular e política suficiente para fazer isso acontecer de fato. HIV, Ebola, dengue, SARS, MERS, Covid-19. O que tudo isso tem em comum são viroses, gente? Doenças que, como tantas outras, começaram em animais e passaram para os humanos. Mas o problema não é com os animais, não. Os cientistas que estudam doenças que são transmitidas de animais para humanos são categóricos sobre isso. O problema é com a gente. Os vírus circulam entre animais desde sempre, e isso acontecia dentro dos habitats fechados, com fauna e flora nativas em equilíbrio. Essa palavra equilíbrio vai dizer muito para você nesse episódio. Mas aí o ser humano começou a carregar animais pelo mundo, a viajar entre os continentes, a construir a sociedade como a gente conhece hoje. Com a intensificação então da agricultura, o desmatamento e a urbanização, os animais ficaram cada vez mais próximos de nós. E isso deu aos vírus tudo o que é necessário para infectar o corpo humano. O quê? A oportunidade. Para entender mais sobre essa relação entre os seres humanos e a natureza e o surgimento de novas doenças, eu recebo hoje aqui no Item Mais o pesquisador Davi Lappolla, da Unicamp. Ele trabalha no Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura. Davi, obrigada por ter topado conversar com a gente. Muito bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é meu conversar com vocês. Eu quero começar te perguntando o que muita gente tem perguntado nos últimos meses, Davi. Quais são os elementos necessários para que novas doenças como a Covid surjam? Olha, tem alguns elementos. O primeiro deles, que eu gostaria de listar, é degradação ambiental, desequilíbrio ecológico. O segundo é ter a presença do vírus, mesmo que variações silvestres, do vírus, de um tipo de vírus, presente aí nos ecossistemas. O terceiro é hábitos alimentares, e aqui entra a questão de criação animal, principalmente confinado, criação de porcos, suínos, E um quarto elemento é densidade populacional, o adensamento populacional. Misericórdia! Eu já estou em pânico. Deixa eu te falar por quê. Porque desequilíbrio ecológico é no mundo inteiro. Presença do vírus, mesmo em variações silvestres, também. Hábitos alimentares, sim. Somos mais de 7 bilhões de pessoas ocupando o planeta Terra. E aí vai no gancho já da tal densidade populacional. E uma coisa tá ligada à outra e a gente vê isso em qualquer esquina, em qualquer lugar do mundo. Uma coisa tá ligada à outra. Só que, no meu entendimento, você precisa ter esses 4 fatores juntos, na mesma localidade. E nem sempre é o nosso caso. O Brasil tem... Talvez nem precise dar tanta explicação sobre esse primeiro fator, que é de desequilíbrio ecológico. A gente não vem valorizando tanto nossas florestas,
né? Principalmente nos últimos 3, 4, 5 anos, repique aí de desmatamentos e tal, mas não só isso, né? Desequilíbrio ecológico causado também por caça ilegal, corte seletivo de madeira, né? Tira ali uma ou outra árvore, vai degradando a floresta, o ecossistema. E o segundo fator, existem estudos que mostram, por exemplo, para o coronavírus, que é um tipo de vírus, né? Não é só o coronavírus da Covid-19, é uma família de vírus. E a diversidade de coronavírus segue de perto a diversidade de espécies de morcegos. Ora, a Amazônia é o lugar no mundo onde existe mais espécies de morcego, a maior diversidade. Então, assim, já é sabido, isso não foi nem estudo meu, tá? Já é sabido que a Amazônia é um grande repositório de coronavírus, não o da Covid-19. E tem que deixar muito claro que a culpa não é do morcego, tá? Sim. Esses vírus ocorrem aí em populações naturais de morcego, não causam doença no morcego, porque evoluíram juntos, né? De forma a o vírus não matar o seu hospedeiro, senão ele também se dá mal. Agora, é só uma curiosidade que veio na hora, quando você estava falando da Amazônia. Se a Amazônia é um grande depositário de coronavírus, ele já não teria acabado com a população indígena? Então, não. Eu vou comentar isso para você, que inclusive foi comentado na imprensa outro dia pelo coordenador desse estudo liderado lá pelo pessoal do Rio Grande do Sul. Esse projeto grande, o EpiCovid, deu uma certa polemizada, porque o Ministério da Saúde retirou o apoio financeiro. Era um projeto de suma importância para o Brasil, né? Ele deu uma declaração dizendo que os indígenas estavam demonstrando um pouco mais de resistência à contaminação por coronavírus, ou então estavam tendo menos consequências das infecções por coronavírus, possivelmente por já ter anticorpos de vírus muito parecidos, por viver já assim, a genealogia toda deles, né, gerações vivendo no local onde tem bastante coronavírus. Outros tipos, né, mas são coronavírus. Então, o indígena, assim como o morcego, a gente poderia considerar que evoluiu junto, né, com a presença desses vírus no ecossistema que circunda eles. Importante essa ressalva. Até para ninguém atacar mais essas populações, né? Claro, claro. E assim, o problema também não é você sair por aí matando morcegos, né? A questão é a gente tentar evitar esses desequilíbrios ecológicos. Mas eu queria comentar rapidamente para você dos fatores 3 e 4. Por favor. A questão de hábitos alimentares, primeiro, nós não temos um hábito tão popularizado de comer carnes exóticas de animais silvestres. As populações na Amazônia, não só as indígenas, né, mas também populações ribeirinhas têm esse hábito. Algumas até comem macacos, né, que é um animal muito próximo da gente evolutivamente, né. Pode ser que já tenha ocorrido a emergência de doenças não só causadas por coronavírus, e abro aqui um parênteses para você que assim, é de se esperar que a diversidade de todos os tipos de vírus acompanhe de perto a diversidade de todas as outras formas de vida, seja plantas, animais, fungos. Então, locais onde você tem muita riqueza biológica, como é o caso da Amazônia, você também vai ter riqueza de vírus. Isso não quer dizer que a gente tem que ir lá destruir a floresta. Pelo contrário, isso é uma péssima ideia, porque você perturba essas relações ecológicas e a probabilidade de um vírus fazer esse pulo, o termo em inglês usado é spillover, né? Esse pulo de populações nativas para animais de criação, por exemplo, e para os humanos aumenta, né, essa probabilidade. Então, assim, pode ser até que essas doenças já tenham emergido, né, aparecido na Amazônia, mas por conta do isolamento das populações lá, não só populações indígenas, as populações ribeirinhas também, essa doença ficou confinada ali, e como a gente tem uma taxa de notificação péssima, né? Pode ser que a gente nunca nem soube de várias doenças que talvez surgiram e acabaram por ali mesmo. Porque, por sorte, assim, de forma geral, a gente não tem tanto esse hábito de consumo de animais silvestres. A dieta na Amazônia é muito baseada em peixe, né? Que é um animal distante da gente evolutivamente. E a densidade populacional, que é o último fator lá, é baixa, né?
Não é como na China. 1.400.000.000 de pessoas, ou né? mesmo locais da África, onde os locais são muito cheios de gente, né? Então a transmissão de uma pessoa para outra é muito rápida. E as imagens deixam isso bem claro, né? Quando a gente vê as imagens de algumas cidades chinesas ou indianas, é realmente inacreditável. Mas a gente tem locais pequenos, muito povoados, por exemplo, no Japão também, que é um território minúsculo e com um monte de gente em alguns locais. A gente viu, né, Davi, nos últimos anos ao redor do mundo, algumas epidemias e surtos também de doenças que já são conhecidas há um tempão, mas também de novos vírus. Vamos elencar aqui, ó, febre amarela, dengue, ebola, sarampo, gripe suína, gripe aviária. Houve um aumento no surgimento de novas doenças ou não, Davi? Nesse último século, você contabilizando aí, mesmo as doenças que não ficaram tão famosas, né, não tiveram essa dispersão, a gente está tendo em média 2 vírus fazendo esse pulo, aparecendo aí nas populações humanas a cada ano. Misericórdia! É. Posso te falar uma coisa? Eu já estou sentindo tudo que alguém poderia sentir quando fala sobre vírus, porque eu sou hipocondríaca. Mas eu não tomo remédio, eu só tenho os sintomas. Mas veja lá, você mencionou assim os mais famosos, né? Porque muitos desses também ficaram confinados em uma região, muitos talvez nem foram pesquisados, como a gente estava falando para a Amazônia, e muitos outros não causaram pandemias, como é o caso agora. E quando você fala surgimento, significa que a gente não tem defesa para eles. Os humanos não tiveram contato ainda, ou seja, estamos suscetíveis a cada ano para 2 vírus, pelo menos. E vírus, a verdade a gente nem sabe se ele é um ser vivo. A gente não sabe se ele é vida, ainda há controvérsia no meio científico. Uma ala que acha que ele é um ser vivo, outra ala que acha que não. Que ele é só uma fita de DNA envolta numa capa de proteína. O vírus sozinho, ele não tem vida, né? Ele só tem vida dentro de um hospedeiro. Então, há essa discussão de se o vírus é um ser vivo ou não. Agora, tem certos tipos de vírus, como o vírus da gripe, né? Eles são baseados, tentar aqui não complicar muito a palavreada. A gente agradece. 2 moléculas aí essenciais para a vida, né? São o DNA e o RNA. O RNA, digamos assim que o DNA é uma biblioteca e o RNA é o leitor. Quer dizer, não adianta nada você ter uma biblioteca se você não tem um leitor. É essa analogia. Os vírus da gripe, eles são baseados em RNA, ou seja, ele acaba dando um problema aí na leitura do DNA. E o RNA, ele se modifica muito rapidamente nos vírus da gripe. Por isso surge sempre esses vírus de gripe suína. E de um ano para outro pode surgir um vírus completamente diferente do que estava no ano passado, né? Então não é tão linear assim como a gente pensa um filhote de cachorro, um filhote de um animal, né? Ele se reproduz e pode haver mutações aleatórias ali nesse material genético dele, como parece ter sido o caso do coronavírus agora. A verdade é assim, ninguém conseguiu ainda comprovar inequivocamente de onde veio esse vírus. Exato. Há uma conexão com morcegos porque encontraram um coronavírus parecido, o mais similar que a gente conhece ao atual coronavírus, em populações de morcego no interior da China. Você está se referindo ao mercado de Wuhan também? Não. Era em cavernas, assim, áreas afastadas, né? Onde as pessoas possivelmente iam lá pegar morcego para venda no mercado. Vamos tirar um pouco da fake news, claro, não em relação ao que você fala, mas do que foi propagado durante essa pandemia, olhando para o tal mercado lá de Wuhan. O primeiro surto do novo coronavírus, né? Existe uma conexão ali naquele mercado, naquela província, enfim. Vale lembrar que esse mercado em Wuhan é o que a gente chama de wet market, né? Que ao pé da letra é um lugar onde se vendem produtos molhados, perecíveis, um ambiente com animais vivos, gaiolas em gaiolas, estressados, sendo mortos ali na hora com sangue e fluidos. Mas
Essa é uma cena comum em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Quando se falou muito disso, isso é verdade ou é fake? De uma relação direta? A relação direta não sabemos ainda se é fake ou se é verdade. Sim, por hora não há conexão comprovada, há uma mera hipótese. Por quê? Pode ser assim, que o morcego que era comercializado no mercado lá, tinha esse vírus que era parecido com o coronavírus, mas não é o mesmo vírus. Uhum. Pode ser que a pessoa, um intermediário que fornece essas carnes silvestres do mercado, ele pegou esse vírus quando estava lá na mata caçando. Então, assim, a melhor explicação, a gente acha que tem uma relação com o morcego porque encontraram vírus em populações de morcego lá, que são os mais parecidos com o coronavírus atual da Covid-19, mas não é o mesmo vírus. Essa ligação ainda não foi plenamente estabelecida. E eu teria que te corrigir, eu desconheço mercados no Brasil que comercializem fauna silvestre, assim, de maneira tão aberta, né, como lá na China. Fauna silvestre, eu não sei, mas esses mercados onde há vendas de, claro, porcos não podem entrar nisso, nem aves. A gente vê em alguns locais do nosso país uma venda de carnes de animais in natura, com ali o corte na hora. Pouca higienização. Né? Pouquíssima higienização. Isso. Até nas periferias de São Paulo, esses locais onde se mata bichos e as pessoas levam, isso acontece muito. Sim. Nos meus 22 anos de reportagem, eu vi isso algumas vezes. Em loco mesmo. Isso, não, sem dúvida. Só a questão do animal silvestre que adiciona uma complicação a mais aí. Né? Por quê? Expõe as pessoas a esse pool, né? Essa coleção aí de patógenos em potenciais que o animal doméstico, de forma geral, não carrega em si. Né? Não sei se deu para entender. Muito, essa é a grande diferença. Deu para entender, sim. Eu quero te perguntar o seguinte, a gente vai continuar então convivendo com novas viroses de tempos em tempos? É isso? Não tem como fugir delas? Olha, saiu um estudo recente dizendo que as medidas para se cuidar, para evitar, né, a piora desses 4 fatores que a gente estava conversando, desequilíbrio ecológico, presença de vírus, né, por aí, hábitos alimentares e também adensamento populacional, né? As ações para tomar conta disso, para que novas pandemias não surjam, seriam muito mais baratas do que a gente simplesmente sentar e ficar esperando a próxima pandemia vir. E esse artigo internacional, inclusive, mencionou o caso do Brasil, dizendo que na Amazônia, para evitar o desmatamento, zerar o desmatamento na Amazônia, seria muito mais barato do que o governo agora está gastando com a Covid-19. Desde leitos hospitalares, material hospitalar, até o auxílio emergencial que cai nessa conta também, da conta da pandemia, né, para o Brasil. Então, existem medidas de prevenção, podem ser tomadas, a gente não está, assim, numa situação de simplesmente sentar e esperar, existe conhecimento em relação a isso, maneiras de se evitar, e essas medidas poderiam ser tomadas, né? No nosso caso, principalmente em relação a desmatamento, caça ilegal e tomar cuidado com a comercialização de animais confinados, né? O Brasil está numa tendência um pouco de ter mais confinamento de animais próximo de onde a gente tem os desequilíbrios ecológicos, que é a região amazônica. Você tem cada vez mais frigoríficos se instalando na região norte, né? Há que se tomar cuidado com isso. Uma mensagem rapidinha para a gente terminar. O que você diria para quem está nos ouvindo, uma lição sobre tudo isso que nós estamos descobrindo sobre essa pandemia? O que seria? Nós temos que cuidar mais do nosso meio ambiente. Esse é o maior tesouro biológico do mundo que a gente tem aqui no Brasil e que, ao destruir ele, a gente está nada mais do que prejudicando a nós mesmos, né? Mas preservando ele, a gente pode ganhar muito também. Essa é a mensagem que eu acho que as pessoas têm que ter em mente. Maravilha. Adorei aprender com você. Muito obrigada. Até um próximo papo. Eu que agradeço. Fico à disposição. Para a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.
Gente, queria dizer para você que nos acompanha, que nos colocou, na sua rotina, ou para quem está me ouvindo pela primeira vez, que chegamos à incrível marca de 100 episódios. É isso, vencemos a arrebentação. Chegamos ao número 100. Passou muito rápido, né? Nós fomos atropelados por uma pandemia, tivemos que nos adaptar aos papos remotos e menos olho no olho. Fazer o quê? Não tinha como ser diferente. Aliás, ainda não tem como ser diferente, né? Mas tem também muito aprendizado. Tentamos traduzir os assuntos aqui para vocês, sempre de maneira didática, sem politiquês, sem economês, porque essa é a nossa missão. E também rimos e choramos, porque assim é a vida, ponto. Tem que rir e chorar sim quando dá. Bom, lá na nossa estreia, no dia 16 de março, parece que faz 20 anos, mas não, foi ontem, nós conversamos com um estudante aqui de São Paulo que estava em quarentena. Na época, essa palavra tão comum hoje era novidade, ninguém entendia muito bem o que era quarentena. Ele havia testado positivo para Covid-19 depois de uma viagem à Europa e falou com a gente em anonimato por receio de sofrer preconceito. Eu recebi alguns WhatsApps de pessoas achando que eu estava brincando com a notícia, outras pessoas super desesperadas, pensando, cara, eu tive contato com você, eu tenho certeza, na verdade não teve contato comigo, e eu fico com um pouco de preconceito, sim, de quando eu retornar às minhas atividades, principalmente na universidade, de sofrer algum tipo de preconceito. Bom, a nossa equipe insistiu bastante e ele, o número 1 do podcast E Tem Mais, aceitou revelar sua identidade e conversar com a gente agora. Renan Mussopapo, muito obrigada por me receber mais uma vez na sua vida. Imagina, Mona Lisa, eu que agradeço aí a oportunidade, né? Tempos se passaram, acho que infelizmente isso já virou comum aí para todos nós brasileiros. Você falou bem, infelizmente virou comum. Mas vamos lá, passo a passo dessa conversa com você que é tão importante. Eu quero saber se você está 100% recuperado, se não ficou nenhuma sequela, como é que tá a sua vida, como é que tá a sua rotina. Eu, graças a Deus, estou 100% recuperado, ainda não consegui praticar muitos exercícios físicos fora da minha casa para saber se eu tenho 100% de saúde, se eu não tenho nenhuma sequela, mas aparentemente tudo em perfeito estado, não tive nenhum problema pós-Covid, então graças a Deus está tudo certo na medida do possível. Então, pelo que eu entendo, você não tem saído de casa, não tem saído muito ou tem saído muito pouco. Conta um pouco como é que tá a sua rotina para mim, eu sou super curiosa, é um defeito de jornalista, me perdoe. Imagina, as minhas saídas têm sido para ir no mercado algumas vezes, mas eu preferencialmente eu peço pelo iFood, pelo Rappi, pelos aplicativos de entrega, que eu acho até um pouco mais seguro do que ir ao mercado, né? Uhum. Eu vou ao mercado em excepcional emergência, quando eu preciso de algum item para fazer alguma coisa que eu acabei não notando que faltava em casa e também não pedi. E essa está sendo uma das minhas saídas. E aos finais de semana eu costumo ir para a casa da minha namorada agora. Uhum. Então agora pelo menos o amor está perto, porque naquela época eu lembro que não dava nem para chegar perto, você falava que sonhava em dar um abraço nela, em tocar nela, mesmo que fosse no pé. Eu me lembro dessa frase, marcou para mim. Exatamente, agora mudou um pouco os ares, né? A gente acaba tomando os mesmos cuidados, então tanto ela quando vem na minha casa quanto eu vou na casa dela, a gente tem o costume de tirar sapato, tirar roupas antes de entrar na casa, e direto toma um banho, e aí depois já estamos higienizados, vamos dizer assim. Sim. Aí a gente faz os cumprimentos. Renan, eu lembro que quando a gente conversou lá no dia 16 de março, você tinha uma preocupação muito grande em não falar a respeito, né? Não dar sua identidade por causa do preconceito. Eu queria saber se você sofreu algum tipo de preconceito, mesmo que seja ali nas redes sociais, por alguém que desconfiou ou ficou sabendo. E por que você decidiu falar agora abertamente sobre a sua experiência? Primeiramente, eu decidi ocultar a minha identidade no início,
depois. Era muito recente e acabou circulando uma mensagem, meu nome nos grupos da faculdade e o pessoal começou a falar que eu não devia ir para a faculdade, que eu devia ficar em casa e aí eu fiquei um pouco preocupado em relação à minha segurança, né? Sim. Esse é o principal motivo pelo qual eu optei por não me identificar nos primeiros momentos aí. E agora eu resolvi me identificar porque eu acho que é um assunto que está tomando uma proporção enorme no Brasil e no mundo. Quanto mais pessoas têm informações que possam compartilhar experiências, eu acho que é super válido para o crescimento aí da sociedade. Sim, e até para desmistificar, né? Tirar as informações erradas do meio do caminho, a informação correta, a experiência verdadeira são muito, muito relevantes num momento como esse. Renan, eu preciso tocar num assunto difícil, mas sinta-se à vontade de falar sobre ele o tanto que você quiser, mesmo que seja com poucas palavras ou muitas palavras. Enfim, quem toca aqui o ritmo da conversa é você. Quando a gente conversou lá em março, seu pai estava internado, né? E eu soube, infelizmente, ele não resistiu à Covid, né? Seu pai faleceu. O que mais mudou na sua vida e na vida da sua família desde então, Renan? Como eu disse depois, após tudo que aconteceu, eu voltei a fazer a minha terapia, que é uma coisa que eu sempre gostei, uma coisa que eu indico para todo mundo fazer. Como eu digo muito na minha terapia toda semana, foi 20 dias desde que meu pai entrou no hospital até o falecimento dele, foram 20 dias assim de angústia total, assim, 20 dias que a gente tocava o telefone em casa, eu, minha mãe e minha irmã, a gente às vezes brigava para correr para atender para saber quem que era. E às vezes era clientes do meu pai que estavam ligando, às vezes era o banco, às vezes era qualquer outra coisa. A gente ficava na angústia de receber uma ligação do hospital pedindo qualquer coisa, porque era o nosso receio, né? E infelizmente, depois de 20 dias, a gente recebeu essa ligação que a gente tanto ficava angustiado com a notícia do falecimento do meu pai, né? Sim. É muito difícil, principalmente quando é uma pessoa muito próxima, assim, da gente, quando é um familiar direto, mas a nossa vida segue e a gente tem que tocar em frente, independente do que aconteceu. Eu acho que as experiências, tanto positiva quanto negativa, elas servem para nos dar novos direcionamentos, nos dar novos caminhos para a gente não tomar as mesmas ações que tomamos no passado, para a gente corrigir o que a gente errou no passado e seguir em frente. Eu lembro, mas não tenho certeza, o seu pai pegou de você, não foi isso? Quando você voltou? Essa é uma teoria que a gente acabou criando, né? Mas a gente não tem nenhuma certeza. Eu vindo da Europa, eu acredito que eu trouxe o vírus, mas logo que eu vim da Europa, eu fui pro carnaval, eu andei de metrô e meu pai também andava muito de metrô, então a gente acredita que possivelmente eu passei o vírus para ele, mas também existem outras teorias de que ele pode ter pego no metrô e entre outros lugares. Isso você conseguiu digerir bem aí na sua cabeça, no seu coração, essa suspeita de que você pode ter passado para o seu pai ou não pesou assim? A terapia te ajudou a entender isso de uma maneira mais leve, se é que é possível? Eu sempre acreditei que, independente de eu passar pro meu pai, ou meu pai ter pego no metrô, ou ele não ter pego Covid, eu sempre acredito que a gente tem um dia de nascimento e um dia de falecimento, independente de qualquer cenário que for, né? Uhum. Então, na minha cabeça, hoje, se não fosse pelo Covid, talvez ele teria falecido por outra coisa. Eu sou católico, tenho muito apreço pela religião, então eu acredito que cada pessoa tem, vamos dizer, um prazo de validade dentro aqui da Terra, que é passageira. Sim. Então, na minha cabeça, esse valor que eu sigo, eu consegui digerir super bem, não fico com nenhum peso na consciência referente a isso, e até mesmo porque quando eu peguei, eu estava, se não me engano, entre os 50 primeiros casos, a gente não tinha nenhuma informação de nada. Então, falavam só para utilizar máscara, mas era utilizar máscara quem é o contaminado, quem não está contaminado não tem problema, não utilizar máscara. Então a gente não tinha informação, a gente estava, vamos dizer assim, no primário, na primeira série, a gente não tinha muitas informações, a gente foi seguindo o que tinha para o momento e depois foram vindo novas formas de lidar com a pandemia.
Eu queria terminar esse nosso papo, claro, estamos tratando sobre isso aqui na CNN todos os dias, não tem como fugir desse assunto, as loucuras a respeito também da pandemia que surgem a cada dia. Então, eu queria muito pedir o seu depoimento de alguém que passou pela Covid, que perdeu o pai por causa da Covid. Neste momento, nós estamos nos aproximando, o Brasil se aproxima da infeliz e vergonhosa marca de 100 mil mortos pela Covid. Infelizmente, o seu pai faz parte dessa estatística. Então, diante de todo esse combo aí de razões para você abrir o seu coração, eu queria que você abrisse seu coração mesmo de verdade e dissesse para quem ainda minimiza os riscos dessa doença algo que possa esclarecer a cabeça das pessoas. O que você tem a dizer para quem ainda minimiza, para quem ainda acha que é uma bobagem, para quem ainda acha que é uma gripezinha, para quem ainda acha que não precisa se cuidar, não usar máscara, não lavar a mão, não tirar a roupa quando chega, o que você diria? O meu conselho hoje é para que sigam as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Infelizmente, eu tive que perder o meu pai, que é a pessoa que eu mais amei na minha vida, para ter uma real noção do que seria essa pandemia, né? Até então, até quando meu pai estava no hospital, a gente tinha uma noção do que era a pandemia, mas eu não senti na pele como isso afeta a vida das pessoas. Eu me coloco no lugar de cada 100 mil pessoas que perderam um ente querido, seja um pai, seja uma mãe, uma avó, um tio, uma tia. Essas pessoas eu falo com propriedade que a partir de agora vão tomar algumas outras medidas para prevenir, porque hoje minha mãe ficou para viver comigo mais algum tempo. E pode ser que se ela não tomar os devidos cuidados, ela pode também ser contaminada e acontecer a mesma tragédia. Então, o meu depoimento hoje, a minha recomendação é para seguir as normas da OMS ou algum órgão divulgador para que isso não aconteça, que nenhuma outra tragédia aconteça com nenhuma família. Hoje você é uma pessoa em que estado emocional? Feliz? Aquele que aceita? Ou infeliz? Como é que você se autodenominaria na escala de felicidade desse momento mundial? Eu não me enquadro em nenhum desses itens. Hoje eu costumo falar para todo mundo que minha vida está seguindo. Eu ainda sofro muito com a perda do meu pai, então é muito triste para mim quando eu lembro dele todos os dias, mas ao mesmo tempo eu sei que se ele estivesse em vida, ele gostaria que eu continuasse a minha carreira, os meus sonhos profissionais e pessoais. Então, hoje o meu estado de vida é que eu falo para todo mundo, eu estou seguindo a minha vida. Seguindo mais uma etapa. Adorei poder conversar com você mais uma vez, porque eu tenho certeza, sim, que esse papo vai ser muito proveitoso para muita gente, tá? Muito obrigada mais uma vez de voltar a falar comigo. É muito importante, de verdade, a gente estabelecer uma conexão real, né? Quem tem o dever do ofício de informar e a informação mesmo robusta, verdadeira, eu só posso conseguir com quem teve a experiência real, que é você, no caso. Muito obrigada, tá bom? Imagina, eu que agradeço, Mona Lisa. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Até. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Então é isso, amanhã a gente se vê de novo? Não, a gente se ouve. Beijo.